Então, estamos aqui para mais uma aula, agora a nossa 10ª aula do curso de Bionegócios e Marco Legal em Biotecnologia pelo doutorado da Renorbio, certo? E a aula de hoje, na verdade, é a nossa última aula teórica, vamos dizer assim, de modelagem, tá? Modelagem de negócio. A gente vai falar aqui hoje do Canvas de modelo de negócio, que evidentemente você já conhece, porque você começou fazendo uma atividade, fazendo a reengenharia de uma empresa que você conhece, num site, pegando o Canvas de modelo de negócio pronto e levando para o seu quadro do Miro, tá? Tentando entender assim, meio sem saber muito o que estava fazendo. E agora, e depois, na sequência disso, você assistiu a aula 9 já, e você assistiu a parte de modelagem, o Canvas da proposta de valor, aonde a gente faz uma análise um pouco mais meticulosa da proposta de valor e do perfil do nosso cliente. E agora, então, a gente está entrando agora para começar aqui uma explicação um pouquinho mais detalhada. Eu tenho certeza que você agora vai capturar ainda mais o Canvas de modelo de negócio. Tá certo? Mas antes da gente começar, como sempre, eu vou dar uma passada aqui no nosso mapa mental aqui da aula. Você está vendo aqui o nosso curso de Bionegócio e Marco Legal em Biotecnologia. A gente está aqui, tivemos essas aulas todas, então, como vocês estão vendo, eu mantenho tudo na máxima organização que eu posso, evidentemente, porque eu tenho um objetivo de automatizar, inclusive, uma parte desse processo que nós estamos vivendo aqui, eu como professor e você como aluno. Esse processo meu de transformação digital, ele é um processo que eu já venho carregando isso comigo desde a pandemia, e é um processo evolutivo, e eu caminho assim para uma aula praticamente automatizada. Mas para automatizar uma aula, eu preciso naturalmente de organização, de viver o processo todo dia, mas a gente vai falar até um pouquinho sobre automação lá no final dessa aula. Espera aí que você vai acompanhar. Então aqui, a gente teve a nossa aula número 9, que você já assistiu, modelagem, Canvas de proposta de valor. Você viu que há um encaixe perfeito entre o Canvas de proposta de valor e o Canvas de modelo de negócio. Agora você vai entender mais ainda isso. E aqui a gente está nessa nossa aula 10. É uma aula que eu estou adiantando um pouquinho para que na próxima semana a gente consiga efetivamente fazer aulas basicamente de mão na massa, de trabalho, de interação, até porque tem um feriado agora na próxima quinta-feira, então eu estou antecipando essa aula para que a gente possa tentar na próxima semana ter até, quem sabe, mais de uma aula de forma síncrona, para que a gente possa fazer os trabalhos e discutir um pouco mais, como a gente já fez uma aula aqui. Tá? Mas isso a gente vai combinar lá no nosso grupo do Telegram, como sempre a gente faz, certo? Então, só para relembrar também, além do mapa mental que você está vendo, tem também aqui o nosso board do Miro, tá? Então, a mesma coisa, eu vou repetir aqui, olha, essa organização aqui do board do Miro, a gente está aqui, aula 4, aula 5, aula 6, aula 7, tudo ticadozinho aqui, tudo verdinho. Aula 9, a gente já fez essa aula, vou ticar aqui, tá? E a aula 10 é essa aula que a gente está aqui, eu vou também dar ela como concluída aqui, apesar de eu estar começando ela agora. Mas observem que embaixo de cada aula nossa aqui, eu tenho agora, por exemplo, um link, tá? E esse link aqui vai remeter, esse link que você está vendo, ele vai remeter, na verdade, para nossa aula. Percebam o seguinte, quando eu clico naquele link lá no Google, no nosso Trello, eu caio diretamente aqui, nessa aula, que aí está a descrição da nossa aula lá na nossa plataforma, nosso LMS, a plataforma Google Classroom, certo? Então, só para deixar aqui claro que a gente fez mais essa evolução, essa melhoria contínua aí no curso, a partir dessa organização que a gente está fazendo, tá? Deixa eu abrir aqui novamente aqui o meu quadro do Trello. Então a gente partiu daqui lá para o Google Classroom, e aí voltando aqui, e agora sim a gente vai dar continuidade a partir agora dos slides aqui. Agora sim a gente vai começar propriamente dita o assunto da aula, certo? No início eu sempre faço uma introduçãozinha assim, que é um pouco para dar a visão para você da organização, e evidentemente também que eu faço isso com o intuito, eu sei que aqui tem professores, tem futuros professores, enfim, tem orientadores, e eu faço isso para você, para que você possa também se inspirar um pouco nessa organização
nessa forma de trabalhar, porque isso de fato tem aumentado muito o resultado dos meus alunos, dos meus orientados, das equipes de projeto, na verdade partindo do princípio assim, de que a gente precisa aumentar a produtividade, e a produtividade a gente aumenta com organização, e organização gera um ganho de tempo, tá? E tempo de qualidade, e na verdade as duas variáveis fundamentais da economia, eu sempre falo, são tempo e dinheiro. Então, a partir do momento que a gente maximiza e potencializa tempo e dinheiro, a gente acaba de fato tendo mais resultado, e isso é muito importante aí dentro do processo, tá certo? Mas essa foi apenas uma pequena introdução. Agora vamos sim no Canvas de modelo de negócio. Então, como introdução dessa aula, eu preparei aqui o objetivo da aula e, na verdade, um pequeno sumário da aula. Qual é o meu objetivo aqui com essa aula? Na verdade, é ensinar você, ao final da aula, que você esteja apto para produzir um Canvas de modelo de negócio do seu negócio, a partir daquele projeto de pesquisa lá do início, tá certo? Então, qual é a minha ideia? É ensinar, fazer com que você entenda as 9 áreas do Canvas de modelo de negócio, para que você possa estruturar um empreendimento sustentável e inovador, com ênfase em bionegócios na área de biotecnologia, que é o seu curso de doutorado, tá? E como sumário da aula, eu dividi a aula em 4 tópicos, assim, muito parecido com a aula de Canvas de proposta de valor. Introdução à aula, naturalmente, eu estou passando agora por ela, o objetivo e um sumário da aula. Introdução ao Business Model Canvas, o que é o BMC e para que serve. As áreas do BMC e os negócios, e os bionegócios, na verdade, né? E exemplos de aplicação. Eu vou trazer mais de um exemplo, mas o caso principal aqui é o caso da Gentec, que você também já vem acompanhando aí das nossas aulas anteriores, certo? Então, qual é a ideia, tá? Qual é a importância? Para que serve? Eu vou repetir porque isso é muito importante. Eu vejo muito no ambiente empreendedor, com alunos, amigos, empresários, enfim, o entusiasmo, né, por de repente virar empreendedor e criar um negócio. Na verdade, já se começa errado em geral, que é assim, não, vou abrir uma empresa. Não, mas será que é uma empresa mesmo que você precisa abrir? Uma empresa é um meio para algo, uma empresa não é um fim. Tá? No caso do empreendedorismo, a gente tem os produtos e serviços, que já são uma unidade menor do que uma empresa. Na verdade, uma empresa ela é composta, ela vende, ela comercializa produtos e serviços. Tá? Então você pode comercializar produtos e serviços que vêm de algum lugar, de algum fornecedor, ou você pode desenvolver os seus produtos e serviços dentro da empresa, e claro, isso varia de negócio para negócio, mas aqui, no nosso caso aqui de biotecnologia, no caso dessa disciplina, a gente está pensando num negócio que a gente vai desenvolver a partir das nossas ideias, da nossa criatividade, enfim. Então, qual é a importância de se fazer isso? Veja, é importante para todos os tipos de negócio a modelagem, que na verdade é o planejamento do negócio. Eu gosto sempre de repetir isso. No caso do empreendedorismo em biotecnologia, a gente já viu nas primeiras aulas que assim é um empreendedorismo de altíssimo nível, que envolve ciência de ponta, grandes players, grandes empresas, um mercado gigantesco, aí, o mercado que trata basicamente de saúde, agricultura e energia. A gente tem aí um mundo de oportunidades, mas também um mundo de barreiras aí para serem superadas dentro desse ambiente de bionegócios. Tá certo? Então, é importante se ter essa consciência. Eu sempre falo que no mundo do empreendedorismo existe uma fantasia chamada empreendedorismo de palco, tá? E eu sou um questionador muito grande disso, porque a gente precisa levar o empreendedorismo a sério. Não é qualquer empreendedorismo, é um empreendedorismo de alto valor agregado, que é isso que a gente está trabalhando aqui, é isso que eu estou trabalhando com vocês, é isso que eu trabalho com meus alunos da universidade, é isso que eu trabalho com as pessoas que trabalham comigo nos meus projetos de pesquisa, tá? Então, acho que com essa introdução você já tem uma ideia, né, um pouco melhor aí da importância de modelar, de planejar, tá certo? Mas o que é mesmo o Business Model Canvas, tá? Então vocês percebem que durante todo o meu curso, durante todas as aulas, até eu utilizo muitas ferramentas. Eu uso tanto ferramentas tecnológicas quanto ferramentas não tecnológicas. O Canvas de modelo de negócio, o Canvas de proposta de valor, a análise do SWOT, elas são ferramentas não tecnológicas para que a gente possa usar essas ferramentas e então atingir um objetivo.
certo? Então, o que eu estou passando para vocês aqui é mais uma ferramenta. Tá? É uma ferramenta de quê? É uma ferramenta de modelagem estratégica. Tá? Então, é uma técnica para que a gente modele estrategicamente o negócio e que nos proporciona uma visão holística e simplificada ao mesmo tempo de todos os elementos fundamentais que constituem uma empresa, um projeto, um produto, um serviço. Tá? Observe que é ter uma visão grande, holística, olhando para o cenário todo, mas também, ao mesmo tempo, simplificada pela facilidade visual, pela questão visual, que, na verdade, essa ferramenta acaba proporcionando, tá certo? Então, ela permite, de uma forma simples, como vocês estão vendo, porque vocês estão fazendo aqui na disciplina comigo, vocês estão modelando o negócio, utilizando, na verdade, uma ferramenta tecnológica, que é o Miro, onde a gente está trabalhando aí, aula a aula, um passo a mais, um passo de cada vez aqui nesse mundo dos bionegócios, nesse mundo do empreendedorismo e inovação de verdade, não é isso? Então, ele permite, né, uma rápida concepção, análise e interação de modelos de negócio, que é o que você está vendo aqui. Então, isso é o Business Model Canvas, conhecido como Canvas de modelo de negócio. Observem que modelos de negócio são diferentes de plano de negócio. Tá? Eu não vou fazer essa diferença aqui, mas eu incentivo você a ir para o ChatGPT, para uma ferramenta de inteligência artificial, procurar qual é a diferença entre Business Model Canvas, entre modelo de negócio, e um plano de negócio. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Tá? O desenho, o design do modelo de negócios, ele precede a construção de um plano de negócio, que na verdade é a próxima fase. Eu já antecipei um pouquinho aqui, mas vai lá no ChatGPT e conversa um pouquinho com ele, que ele vai te dar um pouquinho mais de detalhes em relação às diferenças fundamentais entre modelo de negócio e plano de negócio. Então aqui, eu trouxe mais uma vez aqui um Canvas, um novo desenho de um Canvas, tá? Esse Canvas eu fiz uma consulta no Google, fui lá em imagens e achei esse Canvas aí. Vocês vão encontrar várias imagens diferentes, um com um pouco mais de detalhe, outro com menos detalhe, um em português, outro em inglês, enfim. Então eu recomendo que você dê uma olhada geral, mas lembre sempre que a referência principal nossa é a Strategizer, é Alexander Osterwalder, que é, na verdade, o criador dessa metodologia toda, tá certo? Mas observe aí, eu trago sempre esse Canvas de volta, que é para que você fixe, tá? Você comece a fixar na sua mente o que você está vendo na tela, tá? Desde da nona caixinha aqui, os segmentos de cliente, passando pelos canais pelas fontes de receita, os canais, o relacionamento com o cliente, a proposição de valor, enfim, toda a parte aí do Canvas. Então veja, como eu já estudo isso há alguns anos, tá? Eu hoje, naturalmente, eu já faço isso de uma forma até meio inconsciente, eu chego nos lugares, eu chego nas empresas, eu olho o site de uma empresa e eu já meio que dou uma escaneada assim e tento posicionar as coisas que eu estou vendo dentro desse modelo de negócio. Na verdade, o que está acontecendo é que, de alguma forma, eu já penso os negócios dentro dessa formatação. Então, eu sei o que que eu estou vendo numa empresa, eu sei onde é que cabe essas coisas aqui dentro. Tá? Então, por isso que esse mapa, isso é um mapa, na verdade, dá uma visão para a gente estratégica realmente muito boa. Tá certo? Então a gente vai começar agora passando aí as 9 áreas, tá certo? Então a gente vai começar por proposta de valor. Veja que essa é a proposta de valor é a parte mais importante do projeto, tá? É o valor que você entrega ao seu cliente. É tão importante, veja, proposta de valor e cliente são tão importantes que tem um Canvas à parte para ele. Qual é o Canvas? O Canvas é a proposta de valor da nossa aula 9, tá? Então aquilo tudo era para modelar, na verdade, a proposta de valor e o cliente. E a proposta de valor, o que é que a gente tem que pensar com ela? Qual o valor? Qual o benefício que a gente está entregando para aquele cliente? Tá? E eu coloquei aí, né, como que a proposta de valor deve ser uma solução única. Tá? A gente deve procurar sempre a inovação, e é por isso que eu associo a palavra proposta de valor
a solução única quase sempre, para que a gente traga sempre com isso um diferencial inovativo, um diferencial em relação ao mercado. Isso é muito importante, tá? Então eu estou trazendo de novo aí o Canvas, e para relembrar da nossa aula anterior, não perder essa perspectiva, tá? Que quando a gente está montando o Canvas da proposta de valor, a gente está pensando em cliente, e a gente está pensando em cliente aqui, né, nessa área, tá? Aqui, vocês já sabem que vocês já decoraram também comigo aqui. Aqui são as tarefas do cliente, aqui são as dores do cliente e aqui são os ganhos, tá certo? E o cliente está aqui olhando para um presente, e esse presente é a proposta de valor. Essa área aqui é a proposta de valor. E esse Canvas aqui de proposta de valor, ele traz o que eu estou falando para você gravar, para você nunca mais esquecer, que aqui embaixo, por exemplo, do presente, a gente tem aqui os analgésicos, ou seja, se ele tem dor, a gente está aqui, a gente existe enquanto empresa desenhando um produto ou um serviço para resolver essa dor. E aqui em cima estão os criadores de ganho. Esses criadores de ganho e essas dores, esses analgésicos, eles vão ser levados para o cliente, esse presente vai chegar no cliente através dos nossos produtos e serviços. Tá certo? Então, veja que a perspectiva, de novo, de trazer o presente para o meio do Canvas da proposta de valor e o segmento de cliente aqui para o segmento de cliente. E esse encaixe que você está vendo aí, ele se dá basicamente de duas formas. Eu estou dando uma visão geral das caixinhas que a gente vai falar. Ele se dá através dos canais de relacionamento, que é a parte de cima, que é essa parte aqui, e ele se dá também através dos canais de distribuição. Vou falar um pouquinho sobre esses canais aqui na sequência. Aqui embaixo, na verdade, está tratando sobre dinheiro, estrutura de custos e fontes de receitas, como o dinheiro entra, né, e o investimento que a gente faz. A gente gasta dinheiro aonde? A gente gasta dinheiro com marketing, nesse caminho para levar o presente até o cliente. A gente gasta dinheiro, investe para adquirir um cliente, para manter um cliente com ações de marketing. A gente gasta com atividades e recursos chaves que a gente precisa desenvolver para gerar a nossa proposta de valor, e a gente tem aí no meio do processo parceiros chaves que vão nos ajudar a construir essa proposta de valor que a gente vai entregar para o cliente. Então, eu poderia até encerrar essa aula aqui de Canvas de modelo de negócio nesse slide, depois dessa explicação, mas evidentemente que foi muito resumido, e eu vou detalhar e explorar um pouquinho mais isso, tá? Só para relembrar aqui, porque eu vou passar nesse case o tempo todo aqui nessa aula, a gente tem o Canvas de proposta de valor da Gentech, tá? Então, você já tem isso lá no board do Miro. A gente montou aqui, tá? Então, a gente tratou inicialmente, né, como sendo proposta de valor aqui, doenças graves que oferecem risco à vida. A gente, na verdade, resolve esse problema, né? E valores, integridade, coragem e paixão. Mas essa proposta de valor, ao meu ver, está simplificada, e a gente vai aprofundar aí isso na atividade que a gente vai fazer, detalhando um pouquinho mais, até porque a gente pegou a versão gratuita aí do Canvas lá na página da Visilog, né? Então aqui tem um conjunto de segmento de clientes, e aqui a gente tem aquele Canvas que a gente mostrou na última aula, que a gente montou na última aula, que eu montei e mostrei para vocês explicando detalhadamente na última aula, tá? Mas é só para relembrar, para a gente entrar aqui nesse cara. Observem que a proposta de valor que está aqui no meio e os segmentos de cliente, eles vieram exatamente daqui. Aqui a gente tem os segmentos de cliente, e a proposta de valor, na verdade, saiu disso que está aqui. Veja só, tá detalhado. Aqui está assim: tratar doenças graves que oferecem risco à vida, valores, integridade, coragem e paixão. Eu não gostei, para falar a verdade, muito dessa proposta de valor aqui. Depois que eu construí isso aqui, eu percebi que tem muito mais coisas que a gente pode colocar aqui como proposta de valor, que a Gentech ela proporciona para os seus clientes, que são paciente com doenças graves, indústria farmacêutica e comunidade médica, tá? Eu não sei se são só esses. Então, a ideia é que vocês façam uma pesquisa. Eu vou passar isso no trabalho final. Procurem no site da empresa quem são os clientes, a quem eles atendem, porque eu acho que dá para a gente aperfeiçoar. Mas a ideia aqui não é que a gente construa
o canvas de modelo de negócio perfeito, e sim que vocês aprendam o conteúdo a usar essa ferramenta para que você possa fazer então para o seu negócio, tá certo? Então, vamos dar sequência aqui nos slides, né? Então, segmento de cliente, que na verdade é o público-alvo, tá? Existe uma diferença entre público-alvo e persona. Eu não tratei ainda desses dois temas na disciplina, mas eu vou criar um vídeo específico sobre público-alvo e persona. Até porque, no nosso caso aqui de biotecnologia, o público-alvo é um público assim extremamente seleto, vamos dizer assim, e extremamente grande também em geral. Por quê? São grandes laboratórios, farmácia, indústria farmacêutica, laboratórios, enfim, é um mundo de coisas. O público-alvo, na verdade, é o quê? É o mercado. Quem é estatisticamente quem eu busco atingir? Qual é o tamanho do meu público-alvo? Então a gente tem aí, no caso de uma pessoa física, a gente segmentaria, por exemplo, usando dados demográficos como a idade, o sexo, as preferências, enfim. Então a gente teria um público-alvo, que seria o nosso marketing, por exemplo, toda a nossa propaganda seria direcionada àquele público-alvo. Quando a gente define bem o público-alvo, quando a gente segmenta bem o público-alvo, a gente já está, de antemão, tornando o marketing lá na frente muito mais eficiente, porque você sabe com quem você vai se comunicar e não vai precisar se comunicar com todo mundo, porque você precisa chegar no seu cliente, ainda mais nos dias de hoje, no tempo aí de tráfego e marketing digital, né? A persona, na verdade, a persona é o quê? É um arquétipo, assim, uma caricatura, uma pessoa escolhida, desenhada a partir de dentro desse público-alvo. Tá? Então, toda vez que a gente vai desenhar um produto para alguém, a gente pensa na persona. Quem é a persona? Vamos dizer assim, um indivíduo dentro do público-alvo. Evidentemente que se o indivíduo for um CNPJ, for um laboratório, for uma universidade, você vai pensar numa universidade típica, tá? Ou numa pessoa típica, né? Então é o que a gente chama aí de arquétipo, tá certo? Então, segmento de cliente, público-alvo é por aí. Vocês já entenderam pelos exemplos também que a gente viu. No caso aqui, a Genentech tem pacientes com doenças graves, a indústria farmacêutica e comunidade médica como segmento de cliente, tá certo? Evidentemente que também está muito genérico. Dentro da indústria farmacêutica pode ter um detalhamento maior, dentro da comunidade médica pode ter um determinado segmento médico que seja o público-alvo. Então, está tudo aqui de fato um tanto genérico, mas é para explicar para você como funciona essa modelagem, tá? Então, tanto mais smart, tanto mais específico vocês venham a ser, melhor vai sair o seu planejamento, mais assertivo vai sair o planejamento. Tá certo? Então aqui a gente tem, eu já falei isso aqui, já mostrei tanto proposta de valor quanto segmento de cliente, que foram as duas caixinhas, as duas áreas que a gente já avançou até agora, tá? Agora sim, agora os canais, tá? Então existe muita confusão, as pessoas fazem muita confusão entre relacionamento com o cliente e os canais, tá? Esses canais aqui, por exemplo, são canais de distribuição, tá? A gente pode ver aqui que tem eu vou ter que voltar lá no slide que tem essa imagem aqui. Observem que em canais tem um caminhãozinho aqui. Esse caminhão, na verdade, ele está mostrando aqui que essa parte aqui é a logística, é como que a proposta de valor que você está entregando através do seu produto ou serviço, como é que ela chega no seu cliente, tá certo? Vamos imaginar aqui que eu estou desenvolvendo aqui um produto digital, essa aula é um produto digital, um serviço que eu estou prestando para vocês, e qual é o meu canal de comunicação com vocês? Na verdade, é a internet, é uma plataforma digital, é o Google Classroom. Então, eu tenho canais de distribuição desse produto, porque esse produto é um produto digital. No caso de produtos físicos, a gente tem aí outros meios de distribuição. Então, o que a gente coloca a gente está tratando aqui de canais de distribuição, que é totalmente diferente. Observe que esses íconezinhos que tem aqui, eles não são criados à toa, tá? Aqui veja que tem relacionamento com o cliente e aqui tem um coraçãozinho. E aqui eu vou destacar o seguinte: quais são as perguntas fundamentais que você deve fazer para preencher
os itens aí dessa caixinha, dessa área do Canvas. Primeiro, como é que eu vou me relacionar com o meu cliente com o objetivo de manter e com o objetivo de adquirir novos clientes, tá? A gente precisa ter sempre essa visão, manter e adquirir novos clientes. E existe um custo que é o custo de aquisição de um cliente. Normalmente um custo de aquisição de um cliente é muito mais alto, o que é o CAC, né, um indicador. O CAC é muito mais alto do que o custo de manutenção de um cliente. Então, para a gente manter um cliente, a gente precisa ter todo cuidado com isso, para se comunicar com ele de forma certa, de forma assertiva, por onde a gente vai comunicar. Aqui em cima, na verdade, são canais de comunicação com o nosso cliente. Observe que aqui tem a proposta de valor, aqui tem o segmento de clientes e aqui está o encaixe. Tá? Entregando a ele um produto e se comunicando com ele para entender que aquele produto está de fato entregando o valor que ele espera, aqueles ganhos todos que a gente viu lá no Canva de proposta de valor. Tá? Então assim, a gente passa aí, eu passei praticamente mais 2 caixinhas agora, que são os canais, que são as rotas de entrega. Vocês pensam sempre em logística, tá? Logística de entrega, como é que meu produto ou serviço vai chegar no segmento de cliente, e o relacionamento com o cliente, manter e conquistar. Gravem sempre essas 2 palavras aí, tem aquele coraçãozinho ali que é a manutenção e a conquista de clientes, sempre como perspectiva aí de tornar a empresa sustentável e deixar para que ela cresça. Tá certo? Então eu vou dar sequência aqui. Fontes de receita. Então, essa parte aqui embaixo, toda a parte de baixo, ela trata de parte financeira. Então, fonte de receita tem comercialização de medicamentos e criação de patentes, no caso da Genentech aqui. Tá? Então, através disso aqui, eu acredito que não seja só isso, que eles devem ter um acervo grande de produtos e serviços que podia estar muito mais detalhado aqui, mas aqui, com certeza, aí deve ter duas fontes aí de receita da empresa, tá certo? Então, aqui a estrutura de custo a gente fala daqui a pouco. Então, recursos chaves, tá? Então, aqui, essa parte, esse lado de cá, é um lado um pouco mais operacional. Para entregar essa proposta de valor, para construir o meu produto ou serviço, eu preciso realizar, eu preciso desenvolver que atividades? E quais são os recursos que eu preciso para desenvolver o meu produto e serviço? Então eu normalmente vou precisar de dinheiro, vou precisar de gente, vou precisar de... Eu coloquei 2 coisas aqui que foram genéricas, mas eu posso detalhar. Cada caixinha dessa, a grande dúvida que vocês vão ter é o quanto eu detalho cada um uma área dessa, tá? O detalhamento, na verdade, vai depender de você, principalmente na hora que você for para a planilha. E por que eu estou falando aqui de planilha? Porque essa ferramenta que a gente está vendo, tanto o Canvas de proposta de valor, quanto o Canvas de modelo de negócio, elas são ferramentas de design visual, tá? A gente não, a ferramenta Canvas de modelo de negócio, ela não tem a perspectiva de trazer todo o negócio aqui para dentro. Isso é uma ferramenta para ajudar a pensar. Vai estar tudo aqui? Não. Imagina se fosse detalhar todos os itens que geram realmente custo aqui. Tá? Então, a ideia é detalhar assim, de uma forma que, na hora que a gente for para a planilha, a gente vai se lembrar aqui dos itens principais na hora do detalhamento, não somente para a planilha de custos, né, e de receita, para a gente poder fazer o nosso plano de negócio, mas também a gente tem que ter o desenho bem feito, porque na hora que a gente for desenvolver, que a gente for implementar o produto, isso aqui vai ser a base. Tá certo? Então, é importante detalhar o máximo possível que a gente conseguir, sem entrar assim numa loucura de querer fazer tudo, detalhar tudo, até porque não vai caber aqui nessa ferramenta. Tá certo? As atividades chaves são as atividades que a gente precisa realizar. Tá? Então vocês vão ver. Vão lá, eu recomendo que depois dessa aula ou durante essa aula, para aqui um pouquinho, vai lá no board do Miro, olha as atividades chaves das empresas, vê se está tudo ok, se está tudo compatível, checa se, para você começar a entender, na verdade, a partir daqui e a partir desse exercício que eu estou passando para vocês, de olhar as maiores empresas do mundo de biotecnologia, vocês vão entender quais são as atividades que elas realizam.
Tá? Imagina um mundo de atividades que nem se passa nem pela sua cabeça, nem pela minha, de que tipo de atividade é realizada dentro de uma empresa global, como essas empresas que a gente está trabalhando. Tá? Veja, a gente está pensando grande, a gente está olhando para o sistema, mas a gente vai depois entrar aqui, cair na real e olhar para o nosso projeto de pesquisa para modelar o nosso produto, o nosso serviço a partir do projeto de pesquisa que você fez aí pelo doutorado, no doutorado. Tá? Atividades chaves. Então eu estou trazendo aqui mais uma vez as parcerias chaves, quem são os parceiros chaves, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo, eu nem passei em todos os exemplos aqui, porque eu vou fazer essa questão do exemplo. Eu acho que nas aulas, na aula presencial, na aula síncrona, a gente pode conversar um pouco mais, olhando os canvas que estão lá. Eu trouxe aqui mais a título de ilustração mesmo. Mas olha aqui, parceiros chaves. Algumas empresas, tá genérico. Aqui tem Grupo Roche, tá? Que é parceiro, investidores, colegas colaboradores em pesquisa, cientistas parceiros, profissionais médicos, fornecedores, em geral os fornecedores estão sempre aqui, provedores de dados sobre DNA. Observe que eu vou fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte: é muito comum a gente chamar cliente de parceiro, tá? Cliente, no caso específico da modelagem de negócio, cliente é cliente, parceiro é parceiro, tá? Um parceiro, ele te ajuda, ele trabalha para que você construa e entregue a sua proposta de valor. Na verdade, ele, a partir do momento que você entrega a sua proposta de valor, ele também cresce, ele tem interesse no seu crescimento. Por quê? Porque de repente é fornecedor, é cientista, são pessoas que têm os seus próprios negócios e também e vocês são clientes dele, a empresa é cliente dele, tá? E observe que se a gente pensar aqui, vamos pensar aqui, um profissional médico pode fazer um canvas desse. E aí o que acontece? O médico entrega uma proposta de valor para um conjunto de clientes, e aí os nossos parceiros aqui devem ter o canvas de proposta, devem ter o canvas deles, e os segmentos de cliente deles são outros, tá certo? Então, essa relação, a partir do momento que a gente entende essa relação, você percebe que há uma cadeia de valor, aonde eu estou construindo valor para entregar valor para o meu cliente e tem gente gerando valor para mim para que eu consiga entregar esse valor. É isso que se dá o nome assim no mercado e de uma forma geral de cadeia de valor. A ideia não era falar sobre isso, mas eu acabei falando aqui. E estrutura de custos, né? As despesas que a gente tem, eu não gosto de falar muito de despesa, é investimento, na verdade, quando a gente está tratando de negócio, mas é importante também ter a consciência de que é despesa para que a gente possa racionalizar ao máximo os custos, tá certo? Então, aí tem aí, ó, ele colocou aí como estrutura de custo, né? Pesquisa e desenvolvimento, porque é um custo, é um investimento, os escritórios da empresa, laboratórios, tecnologia que eu tenho que comprar, que eu tenho que contratar. Então, tudo isso depois vai se transformar numa planilha e, na sequência, um plano de negócio, tá certo? E aí, para fechar, essa nossa aula, eu trouxe aqui um livro, tá? Um livro muito interessante que eu li o ano passado. O Tempo é o Melhor Negócio. Vocês já entenderam que eu sou muito focado em produtividade, né, em gestão do tempo, esse tipo de coisa. As ferramentas todas que eu uso, na verdade, são para que eu consiga produzir mais, produzir com qualidade e ter tempo livre também para aproveitar a vida da melhor forma, né? Então, esse livro do Daniel Pereira, tá? Ele se coloca aí no livro, né, como empreendedor serial e especialista em modelo de negócios digitais. E eu estou trazendo porque ele dá uma aula nesse livro aqui. Eu conheço um pouco a história do Daniel, até porque eu li o livro todo, tá? Ele foi estudante da PUC do Rio de Janeiro, tá? Assim como eu fiz o mestrado e o doutorado lá. E lá ele criou o modelo de negócio da Luz Consultoria, tá? Eu lembro que como professor já, eu sempre procurava planilhas, né? Eu gosto muito de planilha, sou engenheiro, gosto muito de planilha, e eu ficava fuçando as planilhas, onde é que tinha planilha, modelo de planilha e tudo mais, porque eu sempre gostei muito de ferramenta, e eu sempre caía no site da Luz. Só que, e lá, eu conseguia baixar, ele dava algumas coisas de graça, né, pra gente, mas ele depois cobrava por uma planilha mais completa. Então, ele colocou aqui, né, o modelo de negócio da Luz Planilha que ele criou. Então, ele criou uma empresa, mas ele conta um pouco da história no livro. Ele criou uma empresa, mas ele começou como consultor, ele era um grande especialista em planilha Excel. Tá? E aí ele
Só que ele disse, cara, esse modelo de negócio ele não é escalável. Eu tenho que estar em todas as empresas para ensinar cada um a usar uma planilha. Então ele criou, na verdade, uma empresa que é a Luz Planilhas, onde ele criou um modelo de negócio que ele automatizou o processo de venda de planilhas. Se você for lá no Google e for procurar, você vai encontrar a empresa dele, vai encontrar lá os serviços que ele vende, e ele coloca, né, e ele sempre pensou muito nisso, né, como é que eu posso aproveitar o tempo automatizando e tornando-me um cara, vamos dizer assim, mais escalável, né, que eu possa ganhar mais, né, eu possa, a cada momento da vida, eu possa ganhar mais, trabalhando, vamos dizer assim, um pouco menos, não porque eu não gosto de trabalhar ou coisa do gênero, mas porque eu vou estar usando o meu tempo num tipo de trabalho que ele chama de que é o tempo, que é a mágica, tá? A gente, em tese, ele coloca sempre isso, que a gente não deve perder tanto tempo com trabalhos operacionais, com trabalhos braçais, porque existe uma mágica, e essa mágica a gente precisa de tempo para pensar nela, para poder transformar os negócios, tá? Então aqui ele tem aí, ó, proposta de valor, né, segmentos de clientes, enfim. Eu estou deixando esse exemplo aqui, mas por que eu trouxe esse livro agora? Porque tem uma coisa aqui de automatização, que é uma coisa que eu gosto muito e queria dividir isso com vocês aqui, mas tem também uma visão que ele traz no livro dele em relação ao Canvas, né, que é a seguinte: essas caixas todas que eu apresentei para vocês, uma parte é mais operacional, de construção da proposta de valor. Um outro lado, ele simplificou chamando de marketing, mas não é marketing, porque tem entrega também, tem a parte comercial, de venda, tem mais coisa do que o marketing. Eu colocaria assim, marketing, vendas, enfim. Mas de qualquer maneira ele segmentou em 3 setores, vamos dizer assim. E a parte de baixo ela é toda financeira, tá? Então a gente pode pensar as áreas do Canvas desse jeito que ele pensou aí. Tá? Uma outra forma que eu gosto de pensar também é que a parte do lado direito do Canvas, a parte que ele está chamando aí de marketing, ela é uma parte que é da empresa para fora. Ou seja, se você entrar no site de qualquer empresa, você consegue, eu já fiz isso com meus alunos, você consegue montar um lado do Canvas olhando um site de uma empresa pelas informações que tem lá. Porque você se coloca como cliente e você começa a estudar. O lado esquerdo é a parte de construção. Na verdade, é o segredo, a mágica da entrega da proposta de valor e tudo mais. Então, essa parte é uma parte que, normalmente, as empresas, sobretudo as empresas de biotecnologia, que envolve alto valor agregado, elas escondem, porque escondem mesmo, né? Que é o segredo da empresa. E, por fim, a parte financeira. Então, eu queria mostrar com esse slide, né, que existe, né, já indo para aquela introdução que a gente fez, uma visão holística do todo. E também é holística e é simples, né? É simples porque a gente, em 9 áreas, a gente praticamente mexe em quase tudo de uma empresa, tá certo? Então, além disso, aí já indo para a parte de operações, então, tudo que eu puder automatizar, ou seja, gerando uma máquina de vendas de um lado, ou uma máquina de operações do outro, eu vou conseguir, na verdade, escalar. Então, tanto eu coloque atividades que sejam automáticas, tanto na entrega quanto na operação, eu vou estar, com isso, capturando tempo e dinheiro, que são as 2 variáveis que eu coloquei aqui no início dessa aula como as variáveis fundamentais da economia. Tá certo? Então, por isso que eu sempre valorizo muito, na verdade, tempo e dinheiro. Quando a gente pensa em negócio, a gente tem que pensar o tempo todo nessas 2 coisas, porque uma é tempo também é dinheiro, né? Tempo, eu sempre digo para meus alunos, sempre digo aqui em casa, o quê? O tempo, na verdade, ele é o único recurso, praticamente é o único recurso que você não consegue comprar. Evidentemente, claro, tirando as questões mais abstratas da vida, não estou aqui tratando disso, não é aula de filosofia. Eu estou falando de, se você tem um projeto e que você perdeu tempo naquele projeto, você não consegue mais recuperar, não existe a loja, tá? Não existe a loja para a gente comprar o tempo que a gente perdeu, enfim, outros recursos materiais, eles vão existir e a gente acaba sempre se recuperando, contrata pessoas, compra equipamentos, compra coisas para colocar um projeto que atrasou adiante, mas existe um tempo que você não vai conseguir, né? Eu, como professor de engenheiro civil,
A gente sabe que uma construção de um prédio, por exemplo, você tem aí um tempo mínimo, que é o tempo até de maturação do processo. Então, a partir do momento que você começa a atrasar no início, você não adianta que vai chegar no final que você vai contratar aí um monte de gente, vai trazer os insumos todos que precisa para construir um prédio, porque não é bem assim, porque as atividades elas precisam de um tempo mínimo e atrasou, então não é um tempo que você não consegue de fato recuperar o tempo, tá? Então nessa questão da automatização, já passando um pouquinho para a área do marketing, eu vou tratar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas existe uma questão no marketing chamada de funil de vendas, tá? Quando ele fala de máquina de vendas, então o que é? Já é atrair visitantes, que tem a ver com aquele outro lado, o lado do Canvas, de canais de relacionamento com o cliente. Então você atrai visitantes, você gera lead, você captura leads, né? Na verdade um lead é uma pessoa que é um indivíduo lá uma persona dentro do seu público-alvo que tem um grande potencial de compra, de conversão, tá? Então você atrai, gera o lead, você converte, você fideliza e você divulga. Então, isso é o funil de vendas do marketing, mas eu não vou tratar sobre isso aqui. Mas é importante que na construção do Canvas de modelo de negócio você já pense um pouco dessa forma, de uma forma mais segmentada, como eu estou pensando aqui. Tá? E agora sim, agora eu vou passar aqui a atividade para a gente encerrar essa aula. Foi uma aula um pouquinho diferente, tá? Nessa aula eu não fui nem vou lá no board do Miro, porque eu já passei muitas vezes e a gente vai ficar nesses boards aí nas próximas aulas. Então, eu separei aqui, tá? E vou explicar para vocês. Vocês já fizeram uma parte que vocês vão pensar agora em 2 negócios, tá? Desde o começo que eu estou puxando vocês para pensar em 2 negócios. Primeiro é no negócio que vocês vão se inspirar. É uma empresa grande. E depois é o outro negócio que é o negócio de vocês, que eu estou incentivando vocês a extrair um negócio de dentro do seu projeto de pesquisa, tá? Que é uma área que você conhece, enfim. Então a gente vai trabalhar durante um períodozinho sempre em 2 negócios. Daqui a pouco a gente vai esquecer um pouco a inspiração dessas empresas que a gente está aprendendo com elas para focar somente no Canvas de modelo de negócio, no Canvas de proposta de valor do seu negócio, do negócio ligado ao projeto de pesquisa. Mas a gente está fazendo aqui uma transição. Tá? Então todo mundo já pegou isso aqui, todo mundo já tem o seu. Quem tiver atrasado, adianta, volta e faz isso. E qual é a atividade? Eu dividi aqui a atividade em 4 etapas, tá certo? Então, essas 4 etapas, na verdade, são 2 orientadas ao negócio de inspiração, o negócio que vocês vão se inspirar. E as outras 2 que são atividades semelhantes associadas ao negócio de vocês, tá? O seu negócio. Então a primeira atividade é fazer o Canvas da proposta de valor da empresa escolhida, tá? Eu tenho aí um Canvas de proposta de valor, eu já fiz lá no board do Miro algumas, e algumas pessoas até eu já fiz o Canvas de proposta de valor da empresa. O que é que eu quero? Professor, você já fez a minha. Não, eu fiz a primeira versão da sua. Você pode ampliar, você pode melhorar e você pode detalhar mais. Então, teve pessoas que pegaram a mesma empresa. Eu incentivo se quiserem mudar a empresa, pega uma empresa diferente, ou então fica na mesma empresa, mas detalha. Eu preciso que vocês avancem um pouquinho, façam esse exercício com o objetivo de aprender e de fixar um pouco mais do que é o Canvas da proposta de valor, para na hora que você for para o Canvas do seu negócio, você conseguir montar isso com mais consistência, com mais densidade. Tá certo? Então, a atividade 2 é o quê? O Canvas de modelo de negócio. Tá? De quem? Da empresa que vocês se inspiraram nela. A gente já viu que aquele Canvas que a empresa Visiolog entrega para a gente, ele não é um Canvas que está completo. E aí o que é que eu proponho para vocês? Completem. Entrem no site das empresas, procurem detalhar um pouco mais. Vocês podem entrar no site, podem fazer pesquisa, podem buscar artigo lá no Perplexity, pode usar a ferramenta de inteligência artificial, enfim, vale tudo para vocês melhorarem esse Canvas de modelo de negócio da empresa através da qual vocês estão se inspirando e aprendendo. Tá certo? Então, a proposta 3 é o quê? E a partir daí a gente vira para o seu negócio. É importante fechar a 1 e a 2 certinho, fazer nessa sequência, e depois você passar para a 3. A 3 é o quê? O Canvas da proposta de valor do seu negócio. Tá? Então a parte mais teórica eu já passei aqui nessas aulas, e você vai trabalhar com base nos fundamentos que eu passei para vocês e com base no Canvas da proposta de valor da empresa que você já se inspirou a montar o Canvas da proposta de valor do seu negócio. Tá? E a atividade 4 é o quê?
é o canvas de modelo de negócio do seu negócio, da sua empresa. Tá bom? Então, essas são as 4 atividades. Então, essa aula aqui, na verdade, eu vou ficando por aqui nessa aula. Eu dei uma aceleradazinha assim para a gente fechar esse assunto. Essa semana a gente tem um feriado na quinta-feira. Então, eu quero que vocês aproveitem aí esse tempo, né, para que a gente, na próxima semana, quando a gente voltar, possivelmente a primeira aula que a gente vai ter já vai ser síncrona de novo. Eu vou fazer síncrona e gravada, eu sei que tem gente que não vai poder assistir, mas aí na semana que vem a gente faz as 2 aulas síncronas, para que a gente consiga conversar um pouco mais, que tem muito assunto acumulado, tem muita atividade para fazer. E se você não fez a atividade, a minha ideia na aula de terça-feira é até dividir vocês em grupo, se for o caso, para que vocês consigam trabalhar e meter a mão na massa com a minha ajuda durante a aula. E na próxima quinta-feira a gente faria então as apresentações, todo mundo apresentaria tudo o que fez, tá? Eu sei que tem pessoas que estão faltando ainda fazer a apresentação daqueles primeiros trabalhos. A gente começa na terça-feira a fazer essas apresentações e a gente pode encerrar e começar essa outra parte na aula de terça-feira e na aula de quinta. Então a ideia, mais uma vez, vou repetir, é que a gente consiga na próxima semana fazer 2 aulas de forma síncrona para que a gente possa ir trabalhando mais, para que na semana seguinte eu consiga voltar com um pouco mais de teoria, para que a gente já tenha uma densidade a mais. Tá certo? Então é isso, dá uma mensagenzinha aí, é hora de trabalhar, colocar a mão na massa. Um abraço e eu te vejo lá na próxima aula, na próxima semana. Um bom feriado a todos.